Você ouve agora, Jogo Rápido. Muito bem, está começando o Jogo Rápido desta segunda-feira, são 7h11, hoje dia 17 de março. Um grande abraço para você que acompanha o Comando 91 e vai dar uma pausa nas informações e na prestação de serviço para acompanhar informações agora do futebol, especialmente o futebol alagoano. Fim de semana tivemos Copa Alagoas e tivemos o jogo polêmico, controvérsio, lá no estádio Rei Pelé. Já teve nota oficial do ASA, já teve nota oficial da FAF e também da empresa que tem os direitos, aliás, os direitos não, as imagens, né, que para mostrar as imagens para você, torcedor. Eu, sendo a FAF, a empresa não emitia nem nota, porque foi vergonhoso o que foi feito na nota, explicando algo que a gente já tinha percebido, né? Mas vamos lá, vamos trazer primeiro informações do ASA com o nosso repórter Eduardo Cadial e já eu falo um pouco sobre esta final. Vamos lá. Ok, tranquilo, beleza? Um abraço, bom dia pra você, bom dia pra todos que estão acompanhando o Jogo Rápido da Rádio NN, do NN Play. Estou chegando, trazendo informações do Alvinegro Alagoano, vice-campeão estadual 2025. O Gigante Alagoano que no último sábado jogou a partida da final do Campeonato Alagoano no estádio Rei Pelé em Maceió. Uma festa linda, a final do Campeonato Alagoano promovida pela Federação Alagoana de Futebol. Mas a festa toda terminou sendo um pouco manchada em virtude das circunstâncias do que aconteceu dentro de campo. Dentro de campo, o ASA foi uma equipe extremamente consistente, segurou o Clube de Regatas Brasil até onde pôde segurar. Chegou até a abrir o placar a equipe do ASA com o atacante Júnior Viçosa em uma jogada de oportunismo, depois de um cruzamento do meio-campista Fabrício Bigode, que foi escolhido pela seleção NN, o craque do jogo. Faz o cruzamento, parece que mandou a bola com a mão, com muita perfeição. Júnior Viçosa se antecipa a defensiva do CRB e de cabeça tira a bola do goleiro Matheus Albino, abrindo o placar e calando o estádio Rei Pelé por um bom tempo. Só que depois vieram as circunstâncias do jogo. O CRB encontra um gol, a Brígida Cirilo, assistente 1, acertadamente assinala o impedimento, mas o VAR chama, e nessa chamada do VAR, daí para frente começou todo o problema, porque o VAR demorou a fazer análise, segundo a Federação Alagoana de Futebol, e a empresa que gerencia o VAR informou que houve um superaquecimento no sistema do VAR e terminou tendo a comunicação interrompida ou falha. O árbitro da partida, o Márcio dos Santos, assinalou o gol depois que viu o VAR, depois voltou atrás, e a informação que nós obtivemos é que na hora da informação do árbitro Rafael Carlos, que era o árbitro do VAR, sinalizando que era impedimento, que o gol não valia, o árbitro, entre aspas, o Rafael VAR, falou o seguinte: não gol, e o Márcio dos Santos entendeu o gol. Aí ele assinala no meio do campo, dá o gol, depois o Rafael corrige, ou seja, fala com mais força, e ele termina ouvindo direito e volta atrás e deu o impedimento. Tudo bem, perfeito. Só que lances depois, seguidamente, ou seja, um pouco mais à frente, em uma jogada, num cruzamento e uma falha do sistema defensivo do ASA, é bom que deixe bem claro isso, até porque o próprio atacante Júnior Viçosa chegou a falar isso, que o ASA errou mais uma vez, não prestou atenção nessas bolas paradas, nessas bolas cruzadas. O Anselmo Ramon aparece, a bola bate no peito do Anselmo Ramon, ou bate primeiro na mão, essa é a grande polêmica, se a bola bate no peito ou bate na mão, a bola termina entrando e o CRB empata o jogo de fato 1-1, depois de praticamente 8 minutos e 30 e poucos segundos o árbitro assinala o gol, né? E daí o gol de empate, esse valeu, segundo o árbitro, 1-1. E aí, logicamente, depois outra falha do sistema defensivo, um cruzamento de novo do mesmo lado que a bola foi cruzada, lado direito para atacar o lado esquerdo, uma falha de novo do sistema defensivo do ASA, um apagão geral, e no final você não pode ter esse apagão, não pode ter essa falta de atenção. O Meritão de cabeça praticamente sozinho bota no fundo das redes, ampliando o placar, fazendo 2-1 e o CRB conquistando o tetracampeonato estadual. O detalhe é que ontem a Federação Alagoana de Futebol emitiu uma nota informando
dessa situação que ocorreu no VAR, desse superaquecimento, dizendo inclusive que a partida que o VAR vai ser emitida essas imagens do VAR para a Comissão Nacional de Arbitragem, para que ela também analise para esse lance do gol do Anselmo Ramon, justamente para tentar ratificar aquilo que a Federação Alagoana e a Comissão de Arbitragem Estadual confirmaram. Ponto. A empresa que gerencia o VAR também emitiu uma nota informando que houve um superaquecimento no sistema do VAR, onde o VAR estava sendo colocado, utilizado, enfim. Esse superaquecimento em equipamentos técnicos é normal. Nós, por exemplo, mesmo aqui do NN Play, já passamos por 2 ou 3 superaquecimentos desse e as máquinas chegaram até a desligar durante os jogos. Enfim, mas só os técnicos vão dizer o que de fato aconteceu. Pois bem, o CRB também, o ASA também emitiu uma nota oficial pedindo responsabilidade e pedindo a anulação da partida da final do campeonato, que eu acho pouco provável que aconteça essa anulação, mas o ASA pediu e vai aguardar o julgamento disso. Passadas essas emoções da final do campeonato alagoano, o ASA ontem a gente já conseguiu descobrir o primeiro reforço do ASA para a Série D do campeonato nacional. Já está em Arapiraca, vai realizar exames médicos. Após o exame vai ser anunciado oficialmente pela direção do ASA como novo reforço alvinegro, o atacante Marcelo Toscano. Bom atacante, essa não é contratação, esse é um reforço. Bom atacante, com rodagens em vários times do futebol brasileiro. Marcelo Toscano já está em Arapiraca, inclusive para reforçar o elenco alvinegro para a Série D. Mais detalhes sobre o ASA e mais nomes que o ASA está contactando para a Série D, nós vamos fazer à noite no programa Futebol Show. Muito bem, 7h18, tá aí as informações do ASA com o repórter Eduardo Cardial. Outros jogadores, inclusive jogadores que estão atuando aqui em Alagoas, podem também ser reforços do ASA. Um deles não é a informação de um contrato, mas já entraram em contato com o jogador. É o Léo, volante do Penedense, que inclusive está jogando a Copa Alagoas, jogou ontem contra a equipe do Coruripe. Há uma sondagem também no volante. Outro jogador lá de Pernambuco, Pedro Maicon, que estava jogando o Campeonato Alagoano, aliás, Campeonato Pernambucano, também teve aí seu nome ventilado nos bastidores do ASA. Agora, após a final, naturalmente o ASA vai começar uma pequena, entre aspas, reformulação para o Brasileirão da Série D. Falando um pouco desse jogo de ASA e CRB, eu gostaria muito de falar e comentar sobre a parte tática das duas equipes, como eu sempre faço, do que os técnicos colocaram em campo e tiveram de ideias. E claro, foi um jogo muito de encaixes táticos, né? O Ranieri Ribeiro conseguiu bloquear de novo aquilo que tinha de ideia e conceito para o jogo. O técnico Humberto Lousa, que inclusive começou o jogo com o Nathan Melo para ter aquela saída de 3, e o ASA conseguiu neutralizar essa movimentação que não tinha conseguido no primeiro jogo, quando o CRB, após os 70 minutos aqui em Arapiraca, foi extremamente superior, mas o ASA controlou a equipe do CRB muito pelo encaixe defensivo, de ter uma variação de sair das duas linhas de 4 para uma linha de 5, e quando teve a outra mudança do Caliel no lugar do próprio Nathan, que aí sai dessa configuração da saída de 3, porque o CRB fazia um 4-1-4-1 com o Caliel adiantando um pouco mais, o ASA também conseguiu bloquear as ações do CRB. E aí é algo que o Cardial falou que eu concordo muito, né? A gente vai falar da arbitragem, mas tem que falar também dos erros coletivos e individuais, principalmente de marcação da equipe do ASA, o que não aconteceu o campeonato todo. O primeiro gol, que é essa dúvida que bate na mão, na minha opinião, bate na mão, inclusive a gente tem as imagens aqui. O primeiro gol, a bola passa no primeiro pau, de uma bola parada. No futebol a gente sabe que, e pra quem é jogador profissional, por isso que o Júnior Viçosa citou no fim, inclusive do jogo, não dá pra ter esse mole. Essa bola passou do primeiro pau e principalmente deu a casquinha, vai matar toda a defesa. E aí sobra para o Anselmo Ramon. E o segundo gol foi um erro de marcação muito grande também, porque o jogador ele sai do segundo pau, do meio para o segundo pau, para fazer o gol sozinho, livre. Então o ASA de novo baixou a sua concentração, né? Claro que por todas as circunstâncias do jogo, mas a gente tá com as imagens aí e desvia na mão do Anselmo Ramon após pegar no seu corpo. E o que eu fico dá para perceber é que após o lance, isso aí é circunstância de jogo dentro do campo. Assim que pega na mão do Anselmo, todos os jogadores do ASA que estavam próximos
reclamam. E aí tem a imagem do VAR. A imagem do VAR é inconclusiva. É de longe. E foi muita rapidez, meu irmão. Essa imagem é do VAR. Foi muita rapidez para dizer se pegou na mão ou não. E aí vem tudo aquilo que aconteceu. Se falar dos acréscimos, até os 14 minutos que foram dados, melhor dizendo, para mim tava tranquilo, porque foi 8 minutos de paralisação do VAR por conta de toda aquela confusão. Aí ela coloca na conta aí mais 4 ou 5 por conta das modificações e também de algumas paralisações que o Asa fez de certa forma cera quando estava vencendo. Todo mundo faz, mas quando o Asa fez estava errado. 8 mais 4 aí poderia chegar a 14, 15 minutos. Agora a grande questão é os 3 minutos adicionais. 14 mais 3. E aí nos 3 o CRB fez o gol. A grande questão é esse gol do Anselmo Ramon. E o que foi feito principalmente em relação ao VAR. Para o torcedor do Asa, vai ficar indignação. Para o torcedor do CRB, e o clube CRB não tem nada a ver com isso, com supostos erros de arbitragem, o clube não tem nada a ver. Mas para o torcedor que é beneficiado, eu falei isso aqui semana passada, quando o Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo. Para o torcedor que foi beneficiado, tá tudo legal, quem tá reclamando chora. Mas quando o CRB for prejudicado, aí a gente sabe que vai ter um outro lado dizendo que é o torcedor do CRB sendo chorão. É uma crise que tem na arbitragem. E a gente elogiou pra caramba a arbitragem de Alagoas até chegar à final. A arbitragem de Alagoas até chegar ao segundo jogo da final foi excelente. No fim fizeram M. Foi muito claro. E eu trago aqui a minha opinião que pegou na mão do Anselmo e tem outro ponto. Sabe por que eu vou falar isso aqui? Porque dá pra perceber que pega na mão. Agora tem muita gente fazendo média. Tem muita gente, inclusive da imprensa, fazendo média, tentando achar de qualquer maneira um ponto pra dizer que não teve interferência da arbitragem. Porque teve. Se teve interferência da arbitragem, tá errado. Tem que ser algo justo. Independente se for o Asa, poderia ser o CRB, poderia ser o CSA, o CEL, o Penedense, qualquer um. Mas a gente sabe que teve interferência da arbitragem. E se teve interferência da arbitragem, tá aberto. Tá errado. Agora, fazer média, igual tem uma galera aí tentando fazer média, passar pano para o que aconteceu, aí eu não vou fazer nunca. Mas é como eu disse, acabou o jogo, o Asa emitiu uma nota, a FAF disse que vai agora ao setor nacional de arbitragem. Eu vou falar um negócio para você, torcedor do Asa, não vai dar em nada. Não vai ter anulação de jogo. A gente já viu coisa pior acontecendo no futebol brasileiro com relação à arbitragem e ficou por isso mesmo. Então agora é trabalhar para a Série C. O CRB, como eu disse, não tem nada a ver com isso. Comemorar o título, 4º título consecutivo, e pensar também em Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também Brasileirão da Série B. Mas o que a arbitragem fez sábado foi algo absurdo. Isso tem que ser dito. Não tem negócio de passar pano aqui não. Vamos direto à Palmeiras dos Índios agora, destacar o CSE, que jogou no fim de semana e perdeu para o CSA lá no Rei Pelé pela Copa Alagoas. Quem vai trazer informações do Tricolor é o nosso repórter Valmir Lopes. Muito bom dia para você, André Áviles. Bom dia para todos que acompanham o Jogo Rápido da manhã desta segunda-feira, trazendo as informações do Tricolor aqui de Palmeiras dos Índios, que ontem jogou a primeira partida pela semifinal da Copa Alagoas, perdeu para o CSA pelo placar de 1-0 no estádio Rei Pelé, na capital alagoana. A segunda partida será realizada no próximo domingo, 16 horas, no estádio Juca Sampaio. O CSE precisa vencer por uma diferença de pelo menos 2 gols para não precisar forçar penalidades. E a expectativa e a confiança de todo o elenco do CSE é de reverter esse resultado em Palmeiras dos Índios no próximo domingo, pela última partida desse mata-mata. CSE jogou e perdeu com o Jefferson no gol, considerado o melhor em campo, o craque do jogo. Ainda Geovânio, depois o Alex Muricy, Sueliton, Kelvin e Felipe Vasconcelos, depois Geovani, Emerson, Matheus Rosas, que voltou à equipe tricolorida, depois o Douglas Nascimento e o Felipe Ramon, João Cabral, depois Índio, Pedro Santos, Ibson Melo, depois Abner, o técnico é o Carlos Eduardo Parreira. CSE que tem uma semana inteira de trabalho para corrigir as
palhas e, logicamente, aprontar para que possa fazer esse jogo decisivo no próximo domingo em Palmeira dos Índios, diante da equipe do Centro Esportivo Alagoano. E a diretoria já faz uma convocação ao torcedor tricolor para ajudar, para participar e incentivar o elenco a conquistar essa vaga para a grande final, onde poderá enfrentar o Coruripe ou até mesmo a equipe do Benedense. Mas para isso é preciso primeiro fazer o dever de casa no próximo domingo diante do Azulão. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h27, tá aí as informações do CSE, que, como eu disse, venceu, aliás, perdeu para a equipe do CSA jogando no Rei Pelé e agora faz o segundo jogo da semifinal lá no estádio Juca Sampaio. Vamos direto agora a Maceió para trazer já mais informações, aliás, o comentário de hoje, né, do Viderlan Araújo, o Viderlan que comentou o jogo sábado entre CRB e Asa, o CRB campeão, tetracampeão do Campeonato Alagoano. Vamos ouvir agora, Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Amigos da NN, um grande abraço, uma ótima semana para todo mundo. Estamos chegando aqui no Jogo Rápido, dentro do Comando 91, para poder debater um pouco daquilo que vimos no último sábado na decisão do Campeonato Alagoano. Foi um jogo cercado de emoção, de situações atípicas e um roteiro que traz também uma das finais mais emocionantes dos últimos anos. O Asa conseguiu, dentro de campo, valorizar e muito aquilo que no final do jogo, praticamente no apagar das luzes, foi suficiente para fazer o CRB terminar com o tetracampeonato alagoano. O Asa conseguiu fazer exatamente aquilo que era estabelecido dentro da própria disputa do campeonato. Foi uma equipe que soube se defender muito bem na maioria do jogo e conseguiu também fazer um gol com o Júnior Viçosa no segundo tempo, no momento em que nós precisamos destacar a boa participação do meio-campista Fabrício Bigode. Um jogo de excelência. Um atleta que conseguiu fazer dentro de campo não só o cumprimento das questões defensivas ao lado do Tibiri, na equipe do Asa, mas que conseguiu, através das infiltrações, construir muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, quando ele teve mais liberdade. A escolha por Natan Melo, por exemplo, pelo técnico do CRB, Humberto Lousa, já era observada como uma situação que o Asa poderia tirar proveito. E foi assim que Humberto Lousa veio, com Natan Melo, um jogador que tem uma característica um pouco mais lenta em relação ao Lucas Caliel, que entrou no segundo tempo, e o CRB, em um clima de desespero, quando já perdia o jogo por 1-0, foi todo para frente, colocou várias peças com características ofensivas e pressionou a equipe do Asa, que precisou abrir mão de uma estratégia que foi muito bem traçada em boa parte do jogo para poder se preocupar em valorizar o resultado. E todas as vezes, quando se trabalha em valorização do resultado, você ao mesmo tempo convida a equipe para atuar em seu campo de defesa. É uma estratégia perigosa e que, por questões de minutos, o Asa não conseguiu hoje comemorar, quebrando uma sequência, né, já que desde 2011 que não conquistava o título alagoano, quebrava essa sequência se de repente as situações dentro de campo não pudessem trazer uma interferência para a definição do resultado. Exemplo, a demora para poder definir um lance de gol do CRB, que acabou sendo marcado naquela oportunidade pelo zagueiro Miranda. O Anselmo Ramon impedido naquele momento, e um lance que demorou mais de 7, 8 minutos para que, dentro daquilo que pudesse ser o mais prático, definido pela arbitragem, que cometeu equívocos, e nesses minutos adicionais para poder descrever que a jogada foi tratada através de um lance ilegal, acabou prejudicando a equipe do Asa, porque poderia, dentro da estratégia do jogo, também trazer características que pudessem mudar um pouco a dinâmica da partida. O desempenho da arbitragem em si, em termos de acréscimos, é uma situação que, para mim, também precisa ser observada. Faltou experiência do quinteto, do sexteto, que participando exatamente diretamente do jogo, e eu não classifico exatamente a arbitragem necessariamente de campo, porque o lance já tinha sido assinalado nesse gol, que foi marcado pelo Miranda, pela assistente Brígida Cirilo, um assistente muito competente, que levantou o bastão, não teve dúvidas sobre o impedimento, mas o VAR
trouxe essa situação em termos de dinâmica do jogo, que mudou as características do resultado. É óbvio que à noite nós vamos comentar muito a respeito desse assunto. É importante destacar também que esses 3 minutos de acréscimos concedidos após os 14 assinalados pela arbitragem também trouxe uma insatisfação do Asa, e uma insatisfação que eu diria que, por conta da questão mesmo da experiência da arbitragem, poderia ter conduzido sem nenhum tipo de problema o jogo para as penalidades máximas. Mas aí vem a ideia: até que ponto a arbitragem definiu que esses 3 minutos também são suficientes diante do quadro mesmo de partida paralisada para atendimento de jogadores. São aspectos que precisamos avaliar e que à noite nós vamos trazer todos os detalhes. Tem nota do Asa sendo emitida como repúdio, tem situações do CRB em termos de comemoração que nós vamos colocar em evidência, e uma insatisfação, uma frustração do torcedor do Alvinegro, que mais uma vez ficou no quase, que mais uma vez, e dessa vez foi bem perto, ficou vendo a equipe muito, mas muito próxima de comemorar o título alagoano depois de vários anos. Um forte abraço, uma ótima sequência de jogo rápido. Estaremos de volta à noite no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros. Segue você no Jogo Rápido dentro do Comando 91. Muito bem, 7h32, continuando, e para finalizar o nosso programa, claro, trazendo aí o giro do placar esportivo. Alguns campeões também no fim de semana. Além do CRB, tivemos o Internacional, campeão gaúcho, e também teve o Atlético Mineiro, sendo campeão, lógico, mineiro. Ontem também tivemos o Corinthians do Gilberto Júnior, que já disse que é campeão, 1-0 diante do Palmeiras lá no Allianz Parque. O segundo jogo acontece dia 27, quinta-feira. Agora, meu Deus do céu, por que não colocar no fim de semana, bicho? Era só colocar no fim de semana, colocar à noite numa quinta-feira às 21h35. Ainda tem a data FIFA. Ainda tem a data. Eu quero ver o que a CBF vai fazer com isso aí, porque os clubes inclusive já entraram com representação. E ontem também, fim de semana, tivemos a Copa Alagoas, as semifinais entre Coruripe 1, Penedense 1. O Coruripe fez o gol, aliás, o Penedense fez o gol no finzinho do jogo, e o CSA que venceu o CSE por 1-0. Os jogos de volta acontecem no domingo, 4 da tarde, em Penedo, Penedense Coruripe, em Palmeira dos Índios, o CSE recebendo o CSA que vai com vantagem por 1-0. Lembrando até para o torcedor que ontem o CSA não jogou com os meninos. Tinha alguns jogadores que inclusive entraram no decorrer do jogo, mas não foi 100% sub-20 como vinha jogando. Isso porque o CSA quer conseguir esse título da Copa Alagoas para anular a seletiva da Copa do Brasil, porque foi o terceiro colocado do Campeonato Alagoano. Então, agora colocou alguns jogadores que estão no time principal, inclusive o gol foi do Igor Bahia, que é um dos jogadores que vem jogando também na equipe principal, claro, da equipe azulina. Portanto, com essas informações, finalizamos o Jogo Rápido de hoje. Voltaremos a falar de futebol a partir das 19 horas para trazer tudo sobre esse jogo entre Asa e CRB. Clevânia Henrique está com a língua solta para falar tudo o que tem para falar no Futebol Show a partir das 19 horas. Grande abraço e um bom dia para você.